Essa aqui é uma notícia já de uns dias atrás, mas eu queria falar um pouquinho a respeito da volta do Brasil ao cenário internacional. Obviamente, essa notícia ainda contava com a visita do Lula à China, né? Coisa que acabou sendo cancelada por uma questão de saúde do presidente. Mas eu acho importante a gente ter em mente também, né? Então é isso. Criado em 2009, o Grupo Multilateral veio em resposta ao colapso financeiro dos Estados Unidos, os BRICS aqui no caso, né? Ocorrido um ano antes, em 2008. O objetivo era buscar novos espaços de cooperação fora da tutela americana, como ocorre em outros organismos internacionais, como o Fundo Monetário, Organização Mundial do Comércio e Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. A gente lembra, né? O quanto que Bolsonaro fez ali o lobby para conseguir entrar na OCDE de forma definitiva. Mas aí era aquilo que eu falava, um pouco sobre como que os BRICS acaba sendo um mecanismo de autonomia econômica e política para o Brasil, para os países membros, obviamente, mas para países associados também, né? Países que queiram buscar nos BRICS um financiamento para seus projetos, parcerias com bancos de desenvolvimento locais, da mesma forma que eles recorrem ao FMI. A diferença é que o FMI, para conceder um empréstimo, exige que o país em questão aplique muitas das políticas recomendadas pelo FMI, pelo Banco Mundial e tudo mais, e é o que acaba estimulando as reformas, né, administrativas, políticas, enfim, trabalhistas, de educação e tudo mais, que a gente tem visto acontecendo no país, no mundo inteiro, né? Então, a diferença do FMI para os BRICS, por exemplo, é essa autonomia política, né? É essa não exigência de nenhum tipo de aplicação de política para receber créditos, né? Então, segundo Hélio Iratuca, professor de economia e coordenador do Grupo de Estudos Brasil-China da Unicamp, os BRICS cumprem com a expectativa de o Brasil retomar um papel mais ativo internacionalmente após o isolamento empreendido pelo governo Bolsonaro. Por mais que tenham aspectos de divergência entre países membros, como Índia e China, há pontos de convergência quando todos se colocam como possíveis demandadores de novos espaços na economia global, que não estão colocados nos organismos multilaterais mais tradicionais, onde países do BRICS não tinham papel, onde os países do BRICS tinham um papel marginal. O Brasil não vai abrir mão de usar esse espaço como instrumento importante. Lembrando também que aqui, quando a gente está falando dos fóruns multilaterais, de debate ou de decisão política, a gente também tem que lembrar que uma coisa é o Brasil agindo sozinho, uma coisa é a África do Sul agindo sozinha. Outra coisa é um grupo com economias bem significativas, como é o caso da Rússia, da China, da África do Sul, do Brasil, negociando em bloco, né, gente? Então, assim, o peso para as negociações é outro, a forma como eles acabam se articulando nesses mecanismos multilaterais políticos é diferente, né? Então, por isso que é importante a gente entender os BRICS como essa retomada de protagonismo do Brasil no cenário internacional. Quais os desafios e os possíveis caminhos da relação entre Brasil e China? Institucionalmente, o Brasil, o principal feito do BRICS foi a criação do NDB em 2014, voltado para o financiamento de projetos de infraestrutura. Desde 2015, o Banco dos BRICS já investiu 4 bilhões de dólares em projetos no Brasil, que eram aqueles projetos que eu estava falando de saneamento, de água, de energia renovável. Ele é, sem dúvida nenhuma, a maior realização do agrupamento político, e a importância que o governo Lula tem dado a isso é grande, tanto que indicou a Dilma para ocupar o cargo da presidência. Outra coisa, gente, a Dilma, ela é extremamente respeitada na China, muito mais que aqui no Brasil, diga-se de passagem. Ela é muito respeitada na China, nos órgãos chineses. Ela é uma profunda conhecedora da realidade chinesa, ela é uma profunda conhecedora da realidade russa também. Inclusive, quando começou o conflito entre Rússia e Ucrânia,
as análises mais assertivas e mais coerentes com a realidade eram as análises feitas pela Dilma, porque ela era presidente na época das Revoluções Coloridas, e ela tinha uma noção muito, muito serena e muito sensata do que estava acontecendo na Rússia, e mesmo antes, na época das Revoluções Coloridas, ela já tinha a noção de enfraquecimento político de países fronteiriços à Rússia, e como isso poderia afetar, inclusive, as relações com o Brasil e como isso afetava os próprios BRICS, né? Então, assim, a Dilma é uma das pessoas mais coerentes e capazes nesse sentido. Tanto é que muitos economistas, inclusive liberais, têm reconhecido que a Dilma é uma ótima escolha para o cargo, né?